Estamos aqui na Secretaria de Saúde do município para tratar de dois assuntos. O primeiro deles para falar sobre Covid e depois também falar sobre dengue. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o infectologista André Alves. André, são dois assuntos, né? O primeiro deles, né, falar sobre Covid, embora esteja se falando pouco sobre Covid, o município apresenta ainda alguns números da doença. Né? Exatamente. A gente ainda tem um número bastante crescente de casos de Covid, né? Que graças à vacina a gente consegue diminuir os casos de Covid grave, mas o Covid persiste aí na sociedade, né? Ele não desapareceu. Então a gente precisa tomar bastante cuidado ainda com essa doença. Doutor, temos aqui notificados 271 casos no Matão, né? Sendo que deles 161 positivos, em isolamento 41 pessoas, né? Internadas nenhuma, ainda bem, e também não teve nenhuma morte registrada nos últimos dias. Mas isso não significa que a doença foi erradicada, né? Exatamente, isso não significa que a doença foi erradicada. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente precisa continuar atualizando a caderneta de vacinação. Né? As vacinas de Covid agora vão ser para alguns grupos prioritários anuais, algumas semestrais, então a gente sempre precisa observar se a gente está dentro de algum desses grupos, ir lá e atualizar a carteira de vacinação para manter protegido contra a Covid também. Uma coisa que não mudou foram os protocolos, né? Se a pessoa tiver Covid, vai ter que ficar isolada, né? Isso causa prejuízo para ela e também para pequenas empresas, principalmente, de repente aí tem uma empresa que tem 2, 3 funcionários, né, nessa condição, vai pesar para ela, né? Exatamente. Por isso que a gente fala para manter a carteira de vacinação atualizada, porque a Covid, a vacina da Covid, ela não previne 100% de não ter sintomas ou nada disso, né? Não, como eles falam, não tem como barrar a doença, mas ela previne a infecção e ajuda a não ter sintomas. E conforme a gente não vai tendo sintomas, a gente tem mais chances de diminuir o isolamento, de 7 para 5 dias, caso a gente faça o teste negativo. E quem se vacinou e quem pegou Covid ainda pode pegar novamente, né? Pode pegar, mas aí tem a chance, né, a sorte de não ter uma Covid grave. Então essa que é a parte boa da vacina, é não ficar grave. E como é que está assim, a programação de vacinas? Você acredita que vai ser uma vacinação em massa ou vai ser uma vacinação mais branda por conta também do abrandamento de casos? Então, agora o Ministério da Saúde soltou a política de vacinação, né, junto com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, para a gente poder fazer a vacinação anual. Então, alguns grupos prioritários, como pacientes que são imunodeprimidos, profissionais da saúde, pacientes com mais de 60 anos de idade, vão fazer essa vacinação todos os anos. E aí a gente vai contemplando esses grupos prioritários e aí as pessoas que tiverem interesse em completar o seu esquema vacinal ou começar o esquema vacinal, porque ainda tem gente que não tomou nenhuma dose, pode também procurar a unidade de saúde para fazer essa buscativa. Ainda tem quem não tomou. Infelizmente, a gente ainda tem pacientes que não tomaram a vacina. Doutor, então essa vacina da Covid, ela vai entrar definitivamente aí para a carteirinha de vacinação, né? Para a carteira de vacinação, né? Exatamente. Então, todas as crianças agora vão ser vacinadas, né, de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Elas vão fazer essa vacinação anual junto com os grupos prioritários, né? Então, profissionais da saúde, pacientes que têm algum tipo de imunodepressão, alguma imunossupressão, algumas populações específicas vão fazer essa vacina anualmente, em alguns casos semestralmente, mas basicamente todos os anos agora a gente vai precisar atualizar a carteira de vacinação. Doutor, houve tantas notícias, tantas fases de vacinação, né? Quem está com alguma dúvida se está com a vacinação em dia, só pegar a carteirinha e aparecer um posto de saúde. Exatamente. Então, assim, se você tem alguma dúvida se está com as vacinas em dia, se está com algum atraso, alguma coisa, só pegar a carteira de vacinação e levar no posto de saúde que a gente, se precisar, atualiza para você. Falar de outra vacina agora que não veio para Matão, né? Que é a vacina contra a dengue. Ela é eficaz? Como é que funciona, né? O que é essa vacina? Certo. Então, a vacina contra a dengue é uma vacina de um laboratório japonês, a Takeda, né? Que já chegou no Brasil nos laboratórios, nos institutos de vacinação privado, e no SUS, em dezembro, foi liberado para a gente começar a vacinação através da Anvisa. Porém, como é um suprimento pequeno ainda, né, o Brasil foi o primeiro país que disponibilizou de maneira ampla para a população e de maneira gratuita, a produção não consegue acompanhar, né, a demanda. Então, o Ministério da Saúde escolheu 521 cidades onde tiveram muitos casos nos últimos 10 anos, especialmente muitos casos de óbito, né, para poder priorizar e fazer uma distribuição de uma maneira mais equânime, né? E aí, conforme as trocas de tecnologia, junto com o Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz,
a gente vai começar a aumentar o número de produção dessas vacinas para poder disponibilizar para toda a população. A vacina é uma ferramenta, mas também tem a contrapartida, né, dos cuidados que a população tem que tomar para não contrair a dengue, né? Exatamente. Então, é sempre lembrar de não deixar água parada, se for molhar algum vaso, colocar areia em volta daqueles pratinhos de vaso, usar repelente, isso é muito importante, né? Todas as idades aí usando repelente, e os cuidados gerais de sempre, né? Se sentir qualquer coisa, tem que procurar o atendimento médico imediatamente para a gente poder fazer o diagnóstico correto e começar o suporte necessário. Como é que é a dose dessa vacina e como é que ela é aplicada? Então, vão ser em 2 doses, né? A primeira dose e depois em 3 meses uma segunda dose. E aí uma eficácia bastante alta contra a dengue. Injetável? Isso, de maneira injetável. Doutor, me fala uma coisa, a importância da vacinação, né? Se não fosse a vacinação, como é que o senhor acreditaria que teria ficado a Covid, né? E como pode ficar a dengue, né? Bem, se não fosse a vacinação, a gente ainda estaria usando máscara, a gente ainda estaria fazendo distanciamento social, e a gente ainda estaria, né, em pandemia de Covid. Então, a vacina foi o que salvou a gente da pandemia de Covid, com certeza. Então, a gente precisa dar, graças a Deus, que a gente tenha as vacinas. Em relação à dengue, a gente acredita que com as vacinações, esses números de casos tendem a diminuir e os casos graves, né, que são os que mais preocupam a gente, também vão começar a diminuir bastante. A exemplo da Covid, a dengue também pode matar, né? A dengue, apesar de parecer menos letal, ela também pode matar.